não pude escapar do partido. E então perguntaram, Divaldo, você é da direita ou da esquerda? Eu disse, eu sou ambidestro. Eu trabalho com as duas mãos. Não, e partidariamente eu digo, não sei. Porque se eu me partir, eu me despedaço. Porém, amigos sinceros, perguntam, em quem você vai votar? E aquela resposta caiu de moda. O voto é secreto. Nunca vi um voto tão público como o nosso. É curioso. E ninguém fica com raiva, não. A gente só faz assim, nossa, que decepção. Porque ele votou no outro candidato, não votou no nosso candidato. Então, agora, às vésperas da eleição, eu resolvi dizer quem é meu candidato e em quem eu vou votar. Mas como as palavras são traiçoeiras, eu me recordei de Allan Kardec, porque é o mestre. A doutrina que eu abraço foi por ele codificada. Naturalmente, eu tenho que recorrer a ele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo dedicado ao Consolador que Jesus prometeu. Mas no item número 3, há uma página de uma beleza lírica, tanto do ponto de vista literário, como do ponto de vista ético, psicológico e terapêutico. Vão me perdoar a leitura. Leitura sempre é muito desagradável. Mas eu prometo que acabo antes da meia-noite. O homem de bem, diz Allan Kardec, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. É bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo
e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que ele será perdoado conforme haja perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também tem necessidade de indulgência. E se recorda dessas palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se há necessidade a isso obriga, procura sempre o bem, o que possa atenuar o mal. Estuda suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que lhes possa tornar penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. O meu candidato é o homem de bem. Aquele que tiver um perfil que se enquadre dentro dessas leis, seja o nosso candidato. É um direito que nós temos de eleger o nosso perfil representado no outro. Mas não temos o direito de nos inimizarmos, porque este vai nos dar uma dentadura e aquele nos vai dar um par de alpercata. Porque isso gasta, mas o seu governo vai ficar para 230 milhões de criaturas que somos nós no Brasil. Então, orar, seja quem for que se encontre na situação diretiva, para que seja justo, honorável, complacente no bem e misericordioso. Então, nesses dias, eu deixo para todos nós, para mim também, essa página de Allan Kardec. Eu sou um bom leitor, desde criança que eu gosto de ler, mas eu nunca li uma síntese tão perfeita sobre o homem de bem, o homem bom, o homem nobre, como essa de Allan Kardec. Não é dos espíritos, são reflexões deste homem